Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Vítor Rodrigues Oliveira. Foi a primeira nacionalização desde o 25 de abril. Há 15 anos o governo de José Sócrates tomava a medida extrema de salvar o BPN. Vamos neste episódio recordar a história, saber o que têm para dizer Miguel Cadilho e Francisco Bandeira, que tiveram de lidar com o problema, e fazer contas às perdas que desde então o Estado teve de suportar. Depois, a TAP, o que significa o veto de Marcelo e para onde voa este processo de privatização. Comigo estão Hugo Neutel e Celso Filipe. Esta é a Soma dos Dias. Era um domingo. Teixeira dos Santos acabara de participar no Conselho de Ministros Extraordinário, onde foi decidida a nacionalização do BPN. O Governo viu-se obrigado a decidir hoje propor à Assembleia da República a nacionalização do Banco BPN. O Governo debruçou-se esta manhã sobre esta situação, tomou esta decisão, tendo em vista, acima de tudo, assegurar aos depositantes que os seus depósitos estão perfeitamente seguros. Isto foi no Conselho de Ministros. Horas depois estava no Ministério das Finanças, ao lado do Governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, a defender com unhas e dentes a solução de nacionalizar o banco. Em boa verdade, o BPN, eu permitia-me dizer, não é um problema, porque só teríamos um problema se não houvesse uma solução. Na altura, as perdas acumuladas chegavam aos 700 milhões de euros, mas foi, como sabemos, a ponta do iceberg e como veremos de seguida. Para já, vamos recordar como é que tudo isto se passou. O Hugo Neutel acompanha temas da banca, fez um trabalho sobre estes 15 anos da nacionalização do BPN. Hugo, depois destas conferências de imprensa, no dia seguinte, 3 de novembro, o Governo faria a proposta à Assembleia da República, pondo em marcha aquele que é o primeiro processo de nacionalização em Portugal desde 1974. Como é que chegámos aqui a um nome incontornável, Oliveira e Costa? Oliveira e Costa, claro, um homem do aparelho do PSD que chegou a ter experiência governativa na primeira maioria absoluta de Cavaco Silva, foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, juntamente com Miguel Cadilho, é outro nome que vamos ouvir mais à frente, mas se me permites, Vítor, deixa-me começar por dizer que parece-me que esse momento que acabámos de ouvir, o 2 ou o 3 de novembro, se quisermos, de 2008, são um momento em que o país, de certa forma, perde alguma inocência em relação ao sistema financeiro e acentua a desconfiança em relação à banca. É por causa de casos como este que isso acontece. Esta é uma história muito rocambolesca, mete crime financeiro, antigos ministros que foram julgados, acusações em relação à supervisão financeira do Banco de Portugal, enfim, outras figuras políticas de proa, e que mostra uma gestão bancária que era uma espécie de faroeste que acontecia no BPN. Tudo isto começa em 1993, é quando o banco é fundado, resultado da fusão de duas sociedades financeiras. Teve em Américo Amorim o principal acionista durante muito pouco tempo, depois ele sai, e Oliveira e Costa, depois de estar à frente do Finibanco, é convidado para liderar o BPN. É com a entrada de Oliveira e Costa que o perfil do próprio banco muda. Porquê? Ele tentou várias coisas. Primeiro, o Banco Português de Negócios, que estava virado para a banca de investimento, ele quis virá-lo, ou largar o raio de ação, vamos dizer assim, para a banca comercial. Mas para isso precisava de capital, que não tinha. E como é que se arranjava capital? Como é que ele tentou arranjar a capital? Junto de pequenas e médias empresas, que é uma situação que não estamos muito habituados a ver na banca e em grandes empresas, que os acionistas sejam, por um lado, muitos, e chegaram a ser quase 400 no BPN, e por outro lado que sejam de muito pequena dimensão. Isto criou logo aqui um problema que tinha a ver com uma certa promiscuidade entre os acionistas e o banco, isto porque havia uma relação de dependência mútua. Os acionistas eram financiados pelo próprio banco para as suas atividades nas suas empresas. Recebiam crédito, mas por outro lado pressionavam o banco para perseguir interesses que não eram financeiros e que o banco muitas vezes, aparentemente sem se opor, seguia. Para teres uma ideia, o Negócios, há 15 anos, quando foi da nacionalização, o Negócios escrevia que na altura da nacionalização havia um administrador, por exemplo, que tinha negócios do imobiliário e por isso o banco comprava uma cimenteira, porque isso dava jeito àquele acionista, àquele administrador. Houve também aquisições, por exemplo, imagina, de um negócio de castanhas.
Também vinhos, não é? Comprou a Morganheira e as Caves Raposeira. São investimentos que tinham vários problemas. Por um lado, não tinham retorno, grande parte deles. Por outro, havia que colocá-los fora do radar da supervisão, porque já tínhamos aqui um banco a investir em tudo menos produtos financeiros, tudo menos aquilo que seria expectável de uma instituição financeira. É aqui que entra em palco o Banco Insular de Cabo Verde, que foi criado por Oliveira Costa em 2001, com o objetivo exatamente de esconder e ocultar alguns destes negócios. Aliás, a própria existência do banco foi ocultada ao Banco de Portugal, e o facto do Banco Português de Negócios ter ali uma posição de controlo foi ocultada ao supervisor. É aí que começa tudo a sair dos eixos, digamos assim, a descarrilar. Nos anos seguintes começam a surgir sinais cada vez mais preocupantes de problemas graves. Vale a pena fazermos aqui um exercício que eu gosto de fazer às vezes nestas coisas, que é um exercício de arqueologia, se quisermos. Aquilo que eu vou ler neste momento é uma edição do Negócios de sexta-feira, dia 26 de setembro de 2003. Nessa altura o Negócio escreveu uma notícia, a jornalista Sílvia de Oliveira escreveu uma notícia cujo título era: Deloitte castiga BPN na auditoria às contas de 2002. Esta notícia que eu tentarei resumir diz basicamente que a Deloitte apontou nas contas de 2002 do Banco Português de Negócios vários problemas graves, incluindo coisas não explicadas e a existência de movimentos financeiros sem qualquer justificação e muitas vezes sem que o destino se entendesse qual era. Nesta mesma notícia, Oliveira Costa, que na altura era um presidente muito solícito a falar com os jornalistas, desvalorizava por completo a questão e dizia que havia aqui falta de bom senso da própria auditora que ele tinha contratado. Mais tarde soube-se que num período de poucos anos o BPN teve 4 auditoras. Isto é um sinal de que alguma coisa se passaria daí. Não é que não houvesse problemas do conhecimento do supervisor. Bom, a questão que se coloca é: se os jornais sabiam, como é que o supervisor não sabia? Eu não vou dar a resposta, mas fica a pergunta, não é? E é a pergunta que muita gente faz. Porque os sinais de problemas graves já não eram antigos. O que é que acontece depois? Portanto, face a esses problemas, há um dilema do que fazer se nacionalizava ou não. Isso veio mais tarde. Veio mais tarde. Os anos começam a passar, os problemas ou os sinais de problemas a avolumar-se. No início de 2008 chega a um tal ponto que os tais acionistas colocam o Oliveira Costa fora do banco. Ele alega motivos de saúde, mas sai nessa altura, em fevereiro de 2008. Em julho entra Miguel Cadilho para a presidência do banco, manda imediatamente fazer 2 auditorias, também o levantamento de todas as offshore do grupo Sociedade Lusa de Negócios, que foi também criado para controlar os investimentos financeiros, não financeiros, peço desculpa, e o próprio banco. Havia mais de 100 offshores do grupo que era preciso conhecer quais eram. Isso foi levantado através de um trabalho do Miguel Cadilho, que ficou de resto de boca aberta com o resultado dessas auditorias e chegou à conclusão que havia crimes financeiros graves praticados ao mais alto nível no banco. Imediatamente os denuncia. Aliás, ele fez questão de chamar o Ministério Público ao próprio Banco Português de Negócios para lhes entregar essas queixas e para fazer essas denúncias, e pelo menos isso, e veremos mais à frente que a solução que ele desenhou para o banco não funcionou ou não foi aceito pelo governo. Mas pelo menos isso é algo que certamente o país lhe fica a dever, porque fez essa denúncia, não é? De imediato. Ele quase nem aqueceu o lugar, não é? Esteve lá 4 meses, saiu em outubro. E tiveste precisamente a oportunidade de falar com alguns dos protagonistas desta história, nomeadamente Miguel Cadilho. O que é que destacas dessa conversa? O que sobressai desse diálogo, no fundo, é tristeza, por um lado, e por outro lado críticas muitíssimo duras à atuação do Banco de Portugal, que na altura Vítor Constâncio, à altura governador. Ele foi governador durante 10 anos, na primeira década do resto deste século. Dizia há pouco que Miguel Cadilho fez, assim que entrou no banco, uma tentativa de limpeza, impôs logo imediatamente uma política zero a atitudes menos transparentes, entregou queixa ao Ministério Público, que ele tinha de resto um plano para salvar o banco, que na altura implicava uma injeção por parte do Estado de 600 milhões de euros. Era muito dinheiro. 600 milhões de euros, argumentou o
Ministério das Finanças. Curiosamente, é cerca de 10 vezes menos do que aquilo que o país veio a pagar, de facto, pelo BPN. O governo não quis, achou, lá está, que o preço era demasiado alto, o resultado é aquele que conhecemos. Agora, também é preciso acrescentar aqui o óbvio, acertar no Totobola à segunda-feira é fácil, não é? É fácil falar depois dos factos. A verdade é que na altura nem o Ministério das Finanças, nem ninguém, na verdade, poderia adivinhar os custos que viriam para os contribuintes com a nacionalização do BPN. O banco estava a sangrar, havia um risco de contágio, ou pelo menos uma percepção de risco de contágio, era preciso fazer alguma coisa já, não havia tempo para grandes estudos. E é preciso dizer também, estávamos num contexto de crise internacional, da crise financeira global, em que havia imagens já noutros países, nomeadamente Inglaterra, de pessoas a irem buscar, tentar buscar os seus depósitos. Deixa-me só terminar esta questão em relação ao Miguel Cadilho, para dizer que ele conta um episódio muito interessante. Quando ele se apercebeu da gravidade dos problemas no BPN, ele chamou o Oliveira e Costa ao gabinete para tentar perceber como é que tudo aquilo tinha acontecido. Portanto, já, o Oliveira e Costa, nessa altura, já ex-presidente do BPN. E perguntou-lhe como é que isto foi possível. E a resposta do Oliveira e Costa foi: eu nem sei explicar bem, eu sei que cedi em algumas coisas no início e depois começou a ser criada uma bola de neve que já ninguém conseguiu parar. E então o Cadilho pergunta: mas como é que ninguém tentou parar essa bola de neve? E a resposta foi silêncio. É o que Miguel Cadilho relata deste encontro com Oliveira e Costa. E quando o BPN passou para a esfera do Estado, a gestão seria entregue à Caixa Geral de Depósitos. Francisco Bandeira ficou a liderar o BPN. Falaste também com ele, qual é o balanço que ele faz 15 anos depois? Duas ideias principais. Por um lado, surpresa com o buraco que encontrou e que ele diz que nunca imaginou que pudesse ser daquela dimensão, e por outro lado ele, enfim, defende o trabalho que fez naturalmente e portanto há alguma serenidade em relação a esse trabalho. É preciso recordar que naquela altura ele estava não há muito tempo na vice-presidência da Caixa Geral de Depósitos. Ele tinha entrado com Faria de Oliveira no início do ano de 2008 para a vice-presidência da Caixa Geral de Depósitos, mas quase, vamos dizer assim, quase nem trabalhou naquele banco, porque em outubro, passado logo poucos dias do anúncio que escutámos há pouco de Teixeira dos Santos, ele começa a trabalhar no BPN e lá ficou 3 anos. Ele julgava no início que ia ficar lá 4, no máximo 6 meses. Faz-me lembrar um pouco na pandemia, quando nós julgávamos que íamos passar 15 dias muito estranhos, não é? E foi tudo muito mais complicado. Quando falei com ele confessou que só tem um número de memória de tudo o que se passou. Um número que é, na verdade são 2, é um intervalo, é 1,9 a 2,2 mil milhões de euros, que foi o buraco que ele apurou assim que entrou no BPN, que o deixou um bocadinho de boca aberta e a imaginar que afinal seria um bocadinho mais de tempo que ele iria passar no banco. Falou-me também, claro, na dificuldade que foi gerir aquele período. Precisamente depois deste cardápio, deixamos a fatura para o fim, são portanto mais de 6 mil milhões de euros. E que, para teres uma ideia, é um valor que daria para pagar a totalidade dos salários com o setor da saúde, o setor público da saúde, no próximo ano. É esse o valor que está inscrito no Orçamento do Estado para 2024, com os salários da saúde. É um bocadinho mais, é 6.320 e tal milhões de euros. Estamos a falar de médicos, enfermeiros, auxiliares, todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, no próximo ano vão custar isto numa altura em que falamos tanto, não é? Falamos tanto do problema dos salários na saúde. O que gastámos no BPN, obviamente estes exercícios não são exatamente assim, porque, enfim, teríamos gasto noutras coisas, não é? Mas, em tese, se tivéssemos posto um porquinho de alheiro de lado e juntado aquele dinheiro, neste ano já tínhamos assegurados os salários todos da saúde pública. O Neutel sobre os 15 anos da nacionalização do BPN e agora falamos sobre a privatização da TAP. O veto de Marcelo Rebelo de Sousa na sexta-feira passada colocou o processo de privatização num impasse e já depois desse veto o Presidente da República disse não estar satisfeito com a ideia de deixar o futuro estratégico da TAP dependente de um pacto social que venha a ser concretizado, que venha a ser assinado entre o Estado e o novo dono da companhia aérea. O objetivo do veto é proteger todos. Porque o Governo só ganha em no futuro haver dúvidas sobre a transparência do processo. E é pelo interesse do país. Eu não tenho interesse nenhum em estar a criar problemas num processo que já durou tempo demais. Foi confuso demais. Agora tem que ser tudo direitinho, certinho, para acabar o melhor possível.
O veto presidencial fez então retomar a discussão sobre a importância de ter um hub no aeroporto de Lisboa e António Costa respondeu a esta questão durante o debate do Orçamento do Estado para 2024, na passada terça-feira. Já definimos muito bem quais são os critérios relativamente à privatização da TAP. E o último critério é mesmo o preço. E o primeiro é mesmo a preservação da importância estratégica da TAP para a economia portuguesa e a preservação do hub Lisboa. António Costa, durante a discussão no Parlamento esta semana. Connosco temos Celso Filipe, diretor adjunto do Negócios. Olá, Celso. Esta é, afinal, ou não, uma discussão fundamental? É uma discussão fundamental, mas é também uma daquelas discussões que se arrastam, não é? Quando ainda há pouco no som que passaste do Presidente da República, quando ele dizia que não queria atrasar o processo, eu diria que este processo já leva um atraso de 20 anos, porque há 20 anos a TAP teve para ser vendida à Swissair e o então presidente da transportadora, Fernando Pinto, que depois permaneceu durante muitos anos à frente da companhia, veio para a TAP nessa altura precisamente para agilizar o processo de compra da Swissair, que entretanto faliu e acabou por não comprar a TAP. E portanto nós estamos no mesmo ponto, ou seja, a TAP continua a ser um processo complicadíssimo e exaustivo de intriga política e de luta política. Não se percebe até que ponto qual é que é o interesse estratégico da TAP enquanto empresa. Percebe-se, obviamente, mas depois ele é usado para fins políticos e para fins de debate ideológico. E com isto andamos alegremente todos os anos a falar da TAP, da privatização e do hub, e parece que não saímos do mesmo sítio, como esta conversa do hub. O hub, se pensarmos um pouco, é uma fatalidade geográfica. O hub em Lisboa não vai sair de Lisboa, independentemente de quem venha a comprar a companhia. Não se leva Lisboa para Madrid, nem se leva Lisboa para Londres, nem se leva Lisboa para Munique, não vai sair dali. Há, digamos, um ímã natural de Lisboa. Lisboa, lá está a fatalidade geográfica que nos coloca na cauda da Europa, é também aquela que nos coloca mais próximo do Atlântico. E sendo assim, por exemplo, em termos da aviação civil, o posicionamento de Lisboa permite a chegada de aviões de menor porte e com menores necessidades de combustível ao Brasil. Para se fazer o mesmo percurso a partir de Madrid, são necessários outras aeronaves de maior dimensão e com maiores gastos. Ora, Madrid nunca vai ficar mais próximo, nem Lisboa vai ficar mais longe. Portanto, essa é uma vantagem comparativa de Lisboa que vai manter-se sempre. Outra questão é perceber que o hub é mais ou menos valioso quanto aquilo que for a nova solução aeroportuária para Lisboa, que é também outro assunto de décadas. Eu levo praticamente 40 anos de jornalismo e desde a minha entrada na profissão que ouço falar do novo aeroporto de Lisboa. Já parece o velho Adamastor. E, portanto, enquanto não houver uma solução aeroportuária para Lisboa, é importante para o hub. Porquê? Porque com a atual situação de constrangimento de espaço na Portela, é óbvio que se houver um novo aeroporto para o qual sejam transferidas, por exemplo, a atividade das low cost, a TAP ganha espaço de manobra para crescer no aeroporto de Lisboa e torna-se assim mais valiosa, quer para o Estado, se mantiver no Estado, quer para o futuro comprador da empresa. Uma das dúvidas que decorre do veto de Marcelo Rebelo de Sousa é se o Governo garante que consegue, no fundo, saber o que se passa na nova empresa para assegurar que os interesses do Estado são salvaguardados. É possível, nesta fase, ter esse tipo de certeza ou garantir que o Estado pode ter essa certeza? É necessário pôr isso no caderno de encargos e aí o Presidente da República faz bem em exigir essa clarificação, porque quanto mais claro for o jogo, menos sujeito a críticas e menos sujeito a avaliações de teor negativo ele será. Portanto, se o Governo colocar
pontos com clareza o que é que pretende e como é que vai fazer esta privatização, todas as partes interessadas saberão as linhas com que se cosem. Caderno de encargos que foi atirado para mais tarde. Pois, nós não sabemos ainda quando é que isto vai acontecer. Por exemplo, eu acharia, e faço aquilo que disse há pouco, acharia que a privatização da TAP deveria correr paralelamente à decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa, porque uma decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa aumenta o valor da TAP, logo aumenta o encaixe do Estado. Ou então o Estado pode acautelar no referido caderno de encargos que o preço da companhia irá aumentar baseado em 2 ou 3 pressupostos, entre os quais a nova solução aeroportuária. Agora, o que há de novo nesta operação, e se fizermos por comparação com a anterior venda, que depois acabou em reprivatização, é que desta vez nós temos os grandes gigantes da aviação interessados. Isso é um sinal dos novos tempos, um sinal também das mudanças no negócio da aviação, que durante os últimos anos foram desafiadas pelas low cost, e agora as chamadas companhias de bandeira acabaram por absorver o negócio das low cost e estão a criar outra vez impérios baseados em grandes empresas, das quais a IAG, a British Airways, Iberia, a Air France, KPLM e a Lufthansa, que são 3 dos interessados na TAP, são exemplos disso mesmo. São empresas que foram comprando outras empresas e foram crescendo. E a TAP, deste ponto de vista, para qualquer um dos grupos é interessante. Obrigado, Celso Filipe, diretor adjunto de Negócios. Obrigado, Hugo. Termina aqui este episódio da Soma dos Dias, porque todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até logo.